Acorde, por favor. O senhor precisa acordar. Não morra aqui! Não agora! O grito ecoou pelo corredor vazio, mas o homem de terno italiano não se moveu. Seus olhos estavam fechados. E o silêncio daquele andar executivo, normalmente preenchido pelo som de negociações milionárias, foi substituído pelo ruído áspero de uma respiração falha. Clara da Silva largou o balde de água suja que carregava, ignorando a dor nas costas que a acompanhava há anos, e correu. O som do corpo caindo no chão de mármore, frio, ainda reverberava em seus ouvidos como um tiro de canhão. Ali, estendido e vulnerável, estava Roberto Montenegro, o dono de metade da cidade. O homem que todos temiam, agora reduzido a uma figura frágil lutando por ar. Clara não pensou nas regras da empresa que proibiam os funcionários da limpeza de interagir com a diretoria. Ela não pensou em sua própria exaustão. Seus joelhos bateram contra o piso duro, enquanto ela rasgava a gravata de seda dele. Seus dedos calejados e ásperos, tocando a pele suada e pálida de um homem que jamais olharia para ela em circunstâncias normais. Para entender como chegamos a esse momento fatídico, precisamos voltar 3 meses no tempo. A vida de Clara era uma maratona sem linha de chegada. Viúva, mãe solo da pequena Mariana, de 7 anos. Clara vivia na periferia de São Paulo, numa casa onde a chuva entrava pelo teto e a esperança saía pela janela. Todos os dias, às 4 da manhã, ela acordava antes do sol. O cheiro de café requentado era seu único luxo. Deixava Mariana com a vizinha, Dona Lourdes, com o coração apertado. Enfrentava 2 horas de transporte público lotado para chegar à Torre Montenegro. Lá, ela se tornava invisível. Limpava os vidros que refletiam o sucesso dos outros, polia as mesas onde decisões cruéis eram assinadas, e recolhia o lixo de pessoas que ganhavam em 1 hora que ela levava 1 ano para acumular. Mas Clara tinha orgulho. Ela mantinha sua dignidade intacta, engomando seu uniforme azul celeste todas as noites, garantindo que, mesmo sendo invisível, ela fosse impecável. Naquela manhã específica, o destino jogou seus dados. A escala de limpeza mudou de última hora, e Clara foi enviada para o 40º andar, o Olimpo da empresa, onde ficava o escritório do CEO. Ela nunca tinha subido lá. O ar parecia mais rarefeito, o silêncio era pesado, opressor. Enquanto passava o pano no corredor, ouviu um gemido abafado vindo da sala principal. A porta de carvalho maciço estava entreaberta. A curiosidade lutou contra o medo, mas o instinto humano venceu. Ao entrar, viu Roberto Montenegro, o tubarão do mercado, agarrado ao peito, com os olhos arregalados de pânico, antes de colapsar como uma estátua de barro. Agora, de volta ao presente, Clara pressionava uma toalha úmida na testa dele, sussurrando orações que aprendera com sua avó. Fique comigo, senhor Roberto. A ajuda já vem. Ela já tinha ligado para a emergência com o celular dele, que caíra ao lado. Quando os olhos dele finalmente se abriram, não encontraram os executivos bajuladores ou a esposa socialite. Encontraram os olhos castanhos, profundos e preocupados de uma mulher que cheirava a lavanda barata e sabão. Roberto, um homem que construíra um império de tecnologia Sentiu-sei, estranhamente seguro, naquelas mãos calejadas, pela primeira vez em anos, alguém o tocava, não para pedir algo, mas para oferecer auxílio. A ambulância chegou, e o caos se instalou. Paramédicos, seguranças, secretárias gritando. No meio da confusão, Roberto, sendo colocado na maca, procurou desesperadamente por aquele rosto gentil. Ele segurou o pulso de Clara com uma força surpreendente. Não vá, ele sussurrou. A voz rouca. Vá comigo. E contra todas as normas, contra toda a lógica de classes sociais que separava o Brasil, Clara entrou naquela ambulância, no Hospital Sírio-Libanês. O diagnóstico foi brutal. Estresse crônico, hipertensão severa, um aviso prévio de um infarto fulminante. O médico Dr. Arnaldo foi implacável. Roberto, você está se matando. Se continuar assim, não dura 6 meses. Roberto ouvia, mas sua mente estava vazia. Sua esposa, Beatriz, chegou horas depois, impecável em um vestido de linho, mas seus olhos estavam secos. Eu avisei que você precisava descansar, Roberto. Agora,
Veja a confusão que causou, na imprensa, foi a primeira coisa que ela disse. Não houve um beijo, não houve um toque de carinho, apenas preocupação com a imagem. Seus filhos, Tiago 18 anos e Júlia 15 anos, nem apareceram. Estavam ocupados demais com suas próprias vidas, financiadas pelo dinheiro dele, mas vazias de sua presença. Sozinho no quarto de luxo, Roberto sentiu a verdadeira miséria. Ele tinha bilhões na conta, mas era um mendigo emocional. Foi então que a porta se abriu timidamente. Não era uma enfermeira, era Clara. Ela ainda usava o uniforme, agora amassado, e segurava uma sacola plástica. Desculpe, Sr. Roberto, disse ela baixando os olhos. Trouxe seus óculos e sua carteira. Ficaram no chão quando o senhor caiu. Achei que não gostaria que ninguém mexesse. Roberto olhou para ela e depois para a esposa, que já tinha ido embora resolver pendências. A honestidade daquela mulher, que poderia ter roubado a carteira e resolvido sua vida financeira, o atingiu como um soco. Clara. Certo? Ele perguntou. Sim, senhor. Clara, por que você ficou? Por quê? Veio até aqui. Ela levantou o rosto, e a simplicidade de sua resposta mudou tudo, porque ninguém deve ficar sozinho quando sente dor, senhor. Nem mesmo um homem rico. Naquele momento, Roberto Montenegro tomou a decisão mais impulsiva e importante de sua vida. Eu quero te contratar, Clara. Ela piscou, confusa. Mas eu já trabalho para o senhor. Na limpeza? Não, ele corrigiu sentando-se com dificuldade. Não quero que limpe meu chão. Quero que limpe minha vida. Quero você como minha assistente pessoal. Preciso de alguém que me diga a verdade. Alguém que tenha humanidade. Pago 5 vezes o seu salário, dou plano de saúde para sua filha e bolsa de estudos. Aceita? Clara sentiu o chão sumir. Era a proposta de uma vida. A chance de salvar Mariana da pobreza. Mas ela via o medo nos olhos dele. O mesmo medo que ela sentia quando as contas chegavam. Eu aceito, senhor Roberto, mas com uma condição. O senhor vai ter que me escutar. Porque se for para me ver calada enquanto o senhor se mata de trabalhar, eu prefiro continuar com meu esfregão. Roberto sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. A jornada estava apenas começando. O retorno de Roberto à empresa, 3 dias depois, foi um terremoto. Ao seu lado, não estava um novo executivo de Harvard, mas Clara, vestida com roupas sociais discretas que Roberto insistira em comprar, visivelmente desconfortável, mas de cabeça erguida. O escritório era um campo de batalha silencioso. Olhares de desprezo, sussurros maldosos nos corredores. A secretária executiva sênior, Vânia, uma mulher que guardava os portões da sala de Roberto como um cão de guarda, a recebeu, com um sorriso gelado. A nova assistente, onde devo colocar suas coisas? No almoxarifado ou na copa? Clara engoliu a humilhação, lembrando-se do rosto de sua filha Mariana. Na mesa ao lado da do Sr. Roberto, por favor, dona Vânia, foi ordem dele. As primeiras semanas foram um teste de fogo. Clara não sabia usar as planilhas complexas, não falava inglês, não entendia o jargão corporativo, mas ela entendia de pessoas. Ela percebia quando Roberto estava prestes a explodir e o fazia parar para respirar. Ela o lembrava de comer. Ela filtrava as ligações, não pela importância do cargo, mas pela urgência humana. Senhor Roberto U, diretor financeiro, pode esperar. Sua filha, Júlia, ligou 3 vezes. Ela parece triste. Ligue para ela, primeiro. Roberto, inicialmente relutante, obedeceu. A conversa com Júlia foi estranha, cheia de silêncios, mas foi a primeira vez em anos que ele ouviu a voz da filha, sem ser para pedir o cartão de crédito. Aos poucos, a faxineira começou a operar milagres. A pressão arterial de Roberto baixou. Ele começou a sair às 19 horas, algo inédito. Clara o forçou a jantar em casa. Naquela mansão fria, a presença de Roberto à mesa de jantar causou estranheza. Beatriz, sua esposa, mantinha a postura rígida, servindo-se de vinho com mãos trêmulas. Tiago, o filho mais velho, comia olhando para o celular, ignorando o pai. Como foi a escola, Tiago? Roberto perguntou, seguindo o conselho de Clara. O garoto riu com escárnio. Agora você se importa? Estou na faculdade
Há 6 meses, pai. Na escola, o silêncio cortante machucou, mas Roberto aguentou. Ele sabia que merecia. Mas a verdadeira tempestade estava se formando longe dali, do outro lado do Oceano Atlântico. Era uma tarde chuvosa de terça-feira, quando o telefone pessoal de Roberto tocou. Ele atendeu, e Clara, que organizava arquivos na sala, viu a cor desaparecer do rosto dele. O telefone escorregou de sua mão. Ele desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando convulsivamente. Clara correu até ele, trancando a porta para que ninguém visse o poderoso seio desmoronar. Roberto, que houve? Fale comigo! Eu cometi um erro, Clara, um erro terrível há 8 anos. Ele confessou, a voz quebrada pela culpa. Durante uma viagem de negócios a Portugal, em um momento de crise conjugal com Beatriz, ele teve um caso passageiro com uma mulher chamada Inês. Ele voltou ao Brasil, tentando esquecer. Meses depois, Inês ligou dizendo estar grávida. Covarde, Roberto pagou uma fortuna pelo silêncio dela e nunca quis saber da criança. Ele mandava dinheiro, mas ignorava a existência de uma vida que ele ajudara a criar. A ligação. Roberto soluçou, era do advogado dela em Lisboa. Inês morreu ontem. Câncer. E ela deixou uma carta e um menino, Pedro, meu filho. Ele tem 7 anos. Clara. A mesma idade da sua Mariana. E ele está sozinho no mundo. Sendo mandado para um orfanato porque o pai desconhecido nunca apareceu. Clara sentiu um gosto amargo na boca. Ela olhou para aquele homem que aprendera a respeitar e viu a falha monstruosa em seu caráter. A decepção era palpável. O senhor abandonou uma criança? Ela perguntou. Sua voz baixa, mas carregada de julgamento. Como dinheiro não substitui um pai, Roberto. Ele não tentou se defender. Eu sei. Eu sou um monstro. Se eu trouxer esse menino, Beatriz vai me deixar. Meus filhos vão me odiar. A sociedade vai me destruir. Mas, se eu deixá-lo lá... Clara caminhou até a janela, olhando para a selva de pedra de São Paulo. Ela pensou em seu próprio marido falecido, em como ele amava Mariana, em como a paternidade era sagrada. Ela se virou, os olhos marejados, mas firmes. O senhor tem 2 opções, Roberto. Pode continuar sendo o covarde que paga para esconder a sujeira debaixo do tapete e viver com esse fantasma, até morrer de verdade. Ou pode ser o homem que eu acho que o senhor está tentando se tornar. Vá buscar seu filho. Assuma seu erro. Vai doer, vai sangrar, vai destruir a imagem perfeita que o senhor construiu. Mas é a única chance de salvar sua alma. Roberto levantou a cabeça. Pela primeira vez, não viu a assistente. Viu uma bússola moral. Eu não consigo fazer isso sozinho, Clara. Tenho medo. O senhor não está sozinho. Ela respondeu, estendendo a mão. Mas primeiro, o senhor precisa contar para Dona Beatriz. A sala de estar da mansão Montenegro parecia um tribunal. Roberto convocou a família naquela noite. Beatriz, Tiago e Júlia estavam sentados. A tensão no ar era elétrica. Clara estava lá, num canto, a pedido de Roberto, como uma testemunha silenciosa e seu único apoio. Eu tenho um filho. As palavras saíram da boca de Roberto como pedras. Ele se chama Pedro, tem 7 anos e vive em Lisboa. A mãe dele faleceu, e eu vou buscá-lo. O grito de Beatriz foi visceral. Ela não chorou educadamente. Ela uivou de dor e humilhação. Vasos de cristal foram atirados contra a parede. 8 anos! Você mentiu para mim por 8 anos. Enquanto eu tentava manter essa família unida, você tinha outra vida. Tiago levantou-se, derrubando a cadeira. Você é um lixo. Eu sempre soube que você era egoísta. Mas isso, trazer um bastardo para dentro da nossa casa. Júlia apenas chorava, encolhida no sofá, vendo a imagem do pai herói se desfazer em pó. Eu errei! Roberto gritou, superando o barulho. Ele se ajoelhou diante de Beatriz, humilhando-se. Me odeiem. Tirem tudo de mim. Mas aquele menino é inocente. Ele não pediu para nascer.
Não pediu para a mãe morrer. Ele é meu sangue, assim como Tiago e Júlia. Eu não vou deixá-lo num orfanato. Beatriz olhou para Clara com ódio. Você sabia disso? Essa empregada sabia antes de mim? Clara deu um passo à frente, com uma coragem que não sabia que tinha. Senhora Beatriz, eu soube hoje, e eu disse a ele exatamente o que a senhora está sentindo, que foi um erro terrível. Mas uma criança está sozinha do outro lado do oceano. Uma criança de 7 anos. Se a senhora puder olhar além da dor da traição, verá que a única culpa aqui é do Roberto N., o do menino. A noite terminou com Beatriz trancada no quarto e Tiago saindo de casa, batendo a porta. Mas no dia seguinte, Roberto e Clara embarcaram para Lisboa. O voo foi silencioso. Roberto tremia. Ao chegarem ao orfanato, um prédio antigo e frio, a diretora os levou até o pátio. Pedro estava sentado num banco, balançando as pernas, segurando um carrinho de brinquedo desgastado. Ele tinha os olhos de Roberto, o mesmo formato, a mesma cor intensa. Quando Roberto se aproximou, o menino recuou com medo. Quem é você? Perguntou Pedro, com um sotaque português carregado. Roberto se agachou, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sou seu pai Pedro. Me perdoe por demorar tanto. O menino o encarou com uma sabedoria triste, muito além de sua idade. Minha mãe disse que você viria. Ela disse que você era um homem muito ocupado. Aquela frase dita com tanta inocência quebrou Roberto em 1000 pedaços. Ele abraçou o filho, soluçando, prometendo compensar cada segundo perdido. A volta para o Brasil foi o verdadeiro teste. A chegada na mansão foi gélida. Beatriz permitiu que o menino entrasse, mas deixou claro que ele era um intruso. Pedro foi instalado num quarto de hóspedes. Ele passava os dias escondido, desenhando, com medo de fazer barulho. Clara trazia Mariana nos fins de semana para brincar com ele. Foi Mariana, com sua alegria simples, que começou a quebrar o gelo. Vem, Pedro, vamos brincar no jardim. O clímax aconteceu 2 semanas depois. Tiago voltou para casa bêbado, furioso, e encontrou Pedro na sala, assistindo TV. Sai da minha frente, moleque! Essa TV é minha! Ele gritou, empurrando o menino. Pedro caiu, batendo o braço. O choro dele ecoou pela casa. Roberto correu, mas foi Beatriz quem chegou primeiro. Algo no choro daquela criança órfã, machucada pelo próprio irmão, despertou o instinto materno que estava soterrado sob a mágoa. Beatriz se colocou entre Tiago e Pedro. Chega! Ela ordenou, com uma voz que fez a casa tremer. Ele é uma criança, Tiago. E ele é seu irmão, quer você goste ou não. Nesta casa, nós não agredimos os indefesos. Nunca mais toque nele. Beatriz olhou para Pedro, encolhido no chão, e viu não o fruto da traição, mas um menino assustado que precisava de amor. Ela estendeu a mão para ele. Foi o primeiro passo para a cura. 6 meses se passaram. A mansão Montenegro não era mais silenciosa. Havia brinquedos espalhados pela sala e risadas no jardim. A adaptação foi lenta, dolorosa, cheia de recaídas e conversas difíceis, mas real. Beatriz e Roberto não voltaram a dormir no mesmo quarto imediatamente, mas começaram a terapia de casal. A honestidade brutal que o segredo revelado trouxe acabou, paradoxalmente, salvando o casamento. Eles não precisavam mais fingir ser a família perfeita. Podiam ser uma família real, com falhas e perdões diários. Clara foi promovida a chefe de operações da Fundação Montenegro, uma nova iniciativa criada por Roberto para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. Ela não era mais a moça da limpeza ou a assistente. Ela era o coração da organização. Mariana estudava na mesma escola que Pedro, e os dois eram inseparáveis. Numa tarde de domingo, a família organizou um churrasco, não para sócios ou imprensa, apenas para eles. Clara e Mariana foram convidadas como parte da família.
Roberto observava a cena de longe. Tiago ensinando Pedro a chutar uma bola de futebol. Júlia mostrando vídeos no celular para Mariana. Beatriz conversando animadamente com Clara sobre a decoração da festa de aniversário de Pedro. Roberto sentiu uma mão em seu ombro. Era Clara. O senhor parece pensativo, Roberto. Estou pensando em como a vida é engraçada, Clara. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu precisei cair naquele chão, desmaiar, para acordar de verdade. E precisei de você para me levantar. Clara sorriu. Aquele sorriso que iluminava o ambiente. O senhor se levantou sozinho. Eu só segurei a mão. Não. Roberto disse, sério. Você me ensinou que o maior patrimônio de um homem não é sua conta bancária, mas quem está ao redor da sua mesa no domingo. Pedro correu até eles, com um desenho na mão. Pai, olha o que eu fiz. Era um desenho torto, típico de criança, mostrando várias figuras de mãos dadas. Havia o pai, a mãe Bia, como ele começava a chamar Beatriz, Tiago, Júlia, Mariana e Clara. Quem é essa aqui, filho? Roberto perguntou, apontando para a figura de Clara. É a tia Clara. Ela faz parte da nossa família também, né, pai? Roberto olhou para Clara, cujos olhos brilhavam de emoção. Sim, filho, ela faz parte para sempre. Na semana seguinte, Roberto convocou uma coletiva de imprensa. Todos esperavam o anúncio de uma fusão, ou um novo produto tecnológico. Em vez disso, Roberto subiu ao palco de mãos dadas com Pedro e Beatriz. Durante anos, medi meu sucesso por lucros e ações, disse ele ao microfone, sua voz firme, mas descobri que estava falido como ser humano. Este é meu filho, Pedro. Ele me ensinou sobre coragem. E esta é minha esposa, Beatriz, que me ensinou sobre perdão. A partir de hoje, deixo o cargo de CEO para me dedicar à presidência do conselho e à minha família. Porque no fim das contas, nenhum CNPJ vale um acidente vascular cerebral, e nenhuma herança vale mais do que a verdade. Os flashes dispararam, mas Roberto só via os rostos das pessoas que amava. Ele olhou para os bastidores, onde Clara estava, e piscou. Ela piscou de volta, com a sensação de missão cumprida. A ex-faxineira não apenas limpou a sujeira de um escritório, ela limpou a alma de uma família inteira. E assim, entre cicatrizes e sorrisos, eles aprenderam que o amor não é sobre nunca errar, mas sobre ter a coragem de consertar o que foi quebrado. E você, o que faria no lugar da esposa Beatriz? Perdoaria uma traição para acolher uma criança inocente? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre segundas chances. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais emoções reais.